A paz do Senhor, meus amados, queridos irmãos e irmãs. Eu sou o pastor Edilson Alves da Silva. Eu quero deixar aqui um relato de um testemunho, um sonho, uma visão que Deus me deu há uns 20 dias atrás. Deus me deu uma revelação em sonho, uma visão, e eu quero passar. Orei a Deus, pedi para Deus a permissão, e eu quero contar esse testemunho. Eu quero deixar aqui uma palavra no livro de São João, capítulo 4, verso 23 e verso 24, que diz assim: Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, irmãos, eu tive um sonho, tive uma visão, há uns 20 dias atrás. Eu orei, deitei, e quando eu peguei no sono, eu percebi que aproximou um homem de branco. Ele veio por trás assim da cabeceira da minha cama. Aquele homem de branco veio. Na hora que ele veio, eu fiquei um pouco assustado. Mas de repente aquele homem colocou a mão na minha testa. Ele colocou a mão na minha testa. A hora que ele colocou a mão na minha testa, ele disse: Eu sou Jesus. A hora que ele falou eu sou Jesus, eu senti, meus irmãos, uma alegria tão grande que não tem como expressar. Uma alegria muito grande. Eu comecei a glorificar, comecei a exaltar a Deus, comecei a dar glória a Deus. E eu comecei a chorar no sonho. No sonho eu chorava muito, mas chorava muito, muito mesmo. Mas chorava de alegria, uma alegria que não tem como explicar no corpo, assim, nessa carne nossa. E Jesus falou comigo assim, eu vim te abençoar. Eu vim te abençoar. Eu vim tirar uma dúvida do coração de muitas pessoas. O Senhor dizia para mim: eu quero tirar uma dúvida do coração de muitas pessoas. Você vai testemunhar. E aí o Senhor falou comigo assim, eu quero falar com você a respeito dos verdadeiros adoradores. Aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. O Jesus falou para mim assim, muitos pensam que me adoram, mas não me adoram. Ele dizia assim, muitos pensam que me servem, mas não me servem. Entendeu, irmãos? Irmãos, às vezes alguém diz assim, eu vou na igreja, vou adorar. O louvor não é suficiente. O louvor é adoração. Quando você dobra o seu joelho, é adoração. Quando você lê a Bíblia, quando você vem na igreja, vem no culto, é adoração. Mas não é o suficiente. E no sonho, eu perguntava assim no pensamento: Senhor, quem são os verdadeiros adoradores? Aí Jesus falava comigo assim, os verdadeiros adoradores são aqueles que têm compromisso com o meu evangelho. Os verdadeiros que têm compromisso com a minha palavra. Os verdadeiros adoradores são aqueles que assumem a responsabilidade,
que se coloca no lugar de um verdadeiro cristão, aqueles que fazem a minha obra com amor. Porque, irmãos, a palavra de Deus fala que muitos pregam a Cristo por vanglória, outros por contenda, outros por... Mas existem uns que pregam de boa mente, e esses são os verdadeiros adoradores. Jesus falou comigo, o verdadeiro adorador, irmãos, é aquela pessoa que tem compromisso com a obra, compromisso com o Evangelho, compromisso com a palavra. Minha Bíblia está um pouquinho estragada, mas é de tanto examinar ela. Irmãos, os verdadeiros adoradores é aquela pessoa que o culto é 7 horas, ela chega às 7 horas. Nós estamos vivendo uma época onde as pessoas servem a si mesmas, onde as pessoas elas estão fazendo o que quer. O culto começa às 7 horas, ela chega às 7h30, 15 para as 8. E essas pessoas são as primeiras a levantar quando vai orar, fazer a oração final, elas já estão na porta para ir embora. O verdadeiro adorador, irmão, são aqueles que evangelizam, que entregam papelzinho, que ora, que jejua, que lê a Bíblia, que sagra. Aquela pessoa que tem compromisso com a palavra. Jesus falou comigo. O verdadeiro adorador são aqueles que têm compromisso com o meu Evangelho, com a minha palavra. Não adianta pregar bonito, não adianta cantar bonito e não ter responsabilidade, não ser submisso à palavra de Deus, submisso à igreja, irmão. Você tem um trabalho, você tem trabalha numa firma, você chega a hora que você quer, você sai a hora que você quer, você falta o dia que quer e fica tudo bem? Não. O Evangelho é a mesma coisa. De hoje em dia as pessoas chegam na igreja, bebe água toda hora, vai no banheiro toda hora, conversa na igreja, é uma andação. O verdadeiro adorador, irmão, são aqueles que reverenciam no culto, aquela pessoa que respeita o culto, aquela pessoa que chega no culto, vai para o seu lugar, ora, cultua, presta culto a Deus. São pessoas compromissadas com o Evangelho, irmãos, que respeitam o Evangelho, respeitam a palavra de Deus, respeitam o culto. Compromisso é responsabilidade, isso é adoração, é o verdadeiro adorador, esse é o verdadeiro cidadão que vai morar no céu, a pessoa que tem compromisso com Deus. Jesus disse assim em São Mateus: muitos me dirão naquele dia. Sabe o que significa muitos? Quase tudo. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não fizemos maravilha, não expulsamos demônio, não fizemos isso, aquilo. Jesus: não, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Em outras palavras, apartai-vos de mim, que eu não conheço. Não tiveram compromisso, não tiveram relação nenhuma com Deus. Jesus diz assim, naquela visão para mim, uma visão tremenda. Jesus disse: muitos pensam que me servem, muitos pensam que me adoram, mas não me adoram. Não adianta cantar bonito e não ter responsabilidade, não ter compromisso, não tem horário para chegar. O dia que der, vai na igreja, no templo, vai adorar o Senhor, não consagra, tem vergonha de andar com a Bíblia. Então, os verdadeiros adoradores são aqueles que têm compromisso com o Evangelho. Compromisso.
O verdadeiro adorador, ele é dizimista, ele é ofertante. O verdadeiro adorador, ele contribui com o evangelho, ele contribui com o reino. O verdadeiro adorador, ele faz de tudo para o evangelho crescer. Eu não estou falando para você dar dízimo numa igreja mundana. Você tem que ver a terra. Qual tipo de terra para você semear? Você não vai plantando, semeando em qualquer terra, qualquer terreno. O crente verdadeiro, cidadão do céu, ele é dizimista. Ele é ofertante, ele contribui com o reino. O verdadeiro adorador, aquela pessoa que ajuda com amor, dá uma camisa para quem está precisando, dá um sapato para quem está precisando. O verdadeiro adorador, irmãos, é aquela pessoa que ama, independentemente se vai ter retorno ou não. A pessoa ama, é um amor incondicional. Então, meus irmãos, Jesus, ele deixou bem claro nessa revelação, nessa visão. A palavra do Senhor diz assim, a hora vem e agora é. Você que está ouvindo esse testemunho, não deixa para depois, não. Essa palavra agora é no presente. Nós não podemos deixar para fazer amanhã o que a gente pode fazer hoje. A hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adoram. Deus, a palavra está falando assim, Deus procura os tais que assim o adoram. Onde eles estão, quem são eles? Essa palavra está escrita dessa forma para que nós possamos compreender o quanto é difícil um verdadeiro adorador. Para nós ter ideia de o quanto é difícil um verdadeiro adorador, irmãos. Eu quero dizer uma coisa, que muitos crentes vai ver que nunca serviu a Deus no dia da morte. No dia nós vamos ver que eles nunca serviram a Deus, nunca foram um verdadeiro adorador. Não tiveram compromisso nenhum com o Evangelho, com a obra de Deus, com a palavra de Deus. Viu, meus irmãos? E a palavra do Senhor continua dizendo assim, Deus é Espírito, e importa que os que o adoram, adorem em Espírito e em verdade. Eu acredito esse versículo aqui, eu creio, eu interpreto ele assim, Deus é Espírito, e importa que os que adoram, adorem em espírito. Você não precisa ver para você acreditar. Isso aqui fala de fé. Isso aqui fala de fé. Amém, irmãos? A palavra de Deus fala no livro de 1 Coríntios, versículo 15, lá para o versículo 51 em diante, que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Se tiver um papelzinho de bala caído no meio da igreja e você pegar aquele papelzinho de bala, pôr no bolso para depois jogar no lixo, você tem galardão da parte de Deus. Você não vai esperar a recompensa do pastor, recompensa do homem. Querer aparecer, eu vou pegar aqui, o pastor vê que eu peguei, ou... Não, tudo que fizer, faça para Deus. O verdadeiro adorador é assim. O verdadeiro adorador, ele contribui, é aquele que acrescenta com o reino. Ele vai fazer, ele sempre vai contribuir de alguma forma. Ele vai, tipo assim, aquela pessoa que chegou no evangelho para acrescentar, mas não o que nós vemos de hoje em dia. A gente vê uma multidão de adorador que não são verdadeiro adorador. Eles querem aparecer, entendeu, irmãos? Eles querem ser louvados. Inclusive muitos hinos de hoje em dia, muitos louvor, que não é louvor a Deus, não. A maioria dos hinos, dos louvores, das canções
elas louvam mais a criatura do que a Deus. Tem louvor aí que misericórdia, não tem condições, irmãos. Então, meus irmãos, fica com o testemunho. Deus falou fortemente comigo esse dia, está com uns 20 dias, viu, irmãos? O verdadeiro adorador são aqueles que têm compromisso com o Evangelho. Pode cantar bonito, se não tem compromisso, não é o verdadeiro adorador. Pode pregar que abalar tudo, pode cuspir fogo, mas não tem compromisso com o Evangelho. É o falso adorador, é um falso crente, é um falso profeta, é um falso cristão. Entendeu, irmãos? Faz aquilo que está proposto para você fazer. Aquele pouco que Deus te concedeu, faz com amor, faz com dedicação. Dedica a obra de Deus. A palavra do Senhor fala que Jesus vem buscar um povo especial, zeloso e de boas obras. Olha só que coisa tremenda. Medita palavra por palavra. Povo especial, não é um povo qualquer, não é qualquer pessoa. A palavra especial quer dizer diferente, faz a diferença. Zeloso, pessoa que cuida, que zela, de boas obras. Então, o verdadeiro adorador, não esqueça mais dessa palavra, são aqueles que têm compromisso com a palavra de Deus, que têm compromisso com o Evangelho. Jesus colocou a mão na minha testa e disse: eu vim te abençoar, eu vim falar com você a respeito do verdadeiro adorador, e você vai testemunhar. Quem quiser acreditar, bem, quem não quiser, o problema não é meu. Eu passei 2 dias sentindo a mão de Jesus aqui na minha testa. Eu senti assim que a mão dele ainda estava aqui. Entendeu, irmãos? Ora a Deus, todos os cristãos devem orar, para que nós possamos ter a revelação da palavra. O verdadeiro adorador, ele é responsável, tem compromisso com a obra. Compromisso é obrigação, compromisso é dever, compromisso é acordo, compromisso é fazer. Compromisso é quando a pessoa assume o lugar de um verdadeiro adorador. Isso aqui está proposto para me fazer, então eu vou fazer. Eu vou fazer com amor, vou dedicar. Eu vou me dedicar a isso aqui. Aí você tem recompensa de Deus, galardão da parte do Senhor. No céu não vai entrar qualquer um, não, irmãos. No céu não vai entrar qualquer pessoa. Viu, meus irmãos? A palavra do Senhor fala assim, eu até marquei aqui o versículo aqui, ó. São Lucas 18, verso 8. Quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Isto é, verdadeiros cristãos, verdadeiras salvos, verdadeiro adorador, porque tem de montão, só que não são verdadeiros. Nota bem, a Bíblia diz: muitos são chamados, poucos escolhidos. A palavra pouco quer dizer quase nada, e a palavra muitos quer dizer quase tudo. Escolhido quer dizer Deus ele vai levar só quem realmente é. Então, irmãos, sabe por que o coronavírus? O coronavírus é como se Deus dissesse assim: chega, basta. O coronavírus é como se Deus falasse assim: chega. Viu, meus irmãos? Então Deus abençoe, que o tempo do vídeo vai acabar. Deus abençoe. Fica com esse testemunho, compartilha, escreva no meu canal, Pastor Edilson Alves, inscreva no meu canal, deixa o seu joinha. Deus abençoe a todos. Compartilhe esse vídeo em nome